Nosso tema da aula de hoje é terminar a aula passada, que estávamos vendo a questão do crime, da conduta comissiva, conduta omissiva, a classificação da omissão, imprópria e imprópria. Então, vamos recapitular aí o que nós vimos e findar esse tema para passarmos a ver o tema relativo ao nexo de causalidade, relação de causalidade. Fato típico, conduta, nexo causal. Esse nexo causal vai ligar a conduta ao resultado. Será o tema da nossa aula de hoje também. Mas vamos findar o tema relacionado à omissão, a omissão imprópria. Vamos voltar ao slide que estava sendo apresentado em relação à omissão imprópria, os crimes omissivos. Vou aqui, a partir do primeiro, só para nós podermos recapitularmos o que foi visto, ok? Então, você tem o conceito analítico de crime, que tem por substratos crime. Para ele existir, tem que ser um fato típico, antijurídico, culpável. E aí, o que nós começamos a ver? Todos os elementos do fato típico. Esse fato típico, ele tem uma conduta, tem um nexo causal, tem um resultado, tem uma tipicidade. Então, a gente foi para a conduta, analisando essa conduta. Essa conduta pode ser o quê? Pode ser um atuar, um fazer, ou não fazer, ou não agir. Uma conduta pode ser comissiva ou omissiva. Nós vimos que essa conduta pode ser através de um comportamento doloso ou um comportamento culposo. Então, a gente destrincha esse conceito de conduta. Para a conduta existir, é necessário vontade, consciência, finalidade e exteriorização. Tudo dentro da conduta. Olha a quantidade de informações que você tem de um único elemento que você começou a estudar em relação a esse conceito analítico de crime, só do fato típico. E nessa conduta, nós vimos na aula passada, e agora é a continuidade, verificando que essa conduta ela pode ser através de uma ação ou de uma omissão. Um comportamento humano, consciente, voluntário, dirigido a uma finalidade e que contraria os fins do direito penal, podendo ser através de uma ação ou de uma omissão. O legislador, ele se contenta para criminalizar certas condutas, tanto o agir quanto a omissão. E aí nós vimos o conceito dos crimes comissivos, aqueles praticados através de ação, comportamentos positivos, um atuar, um fazer, um agir. A maioria do Código Penal, dos dispositivos do Código Penal, é composto por crimes comissivos. Furto, roubo, estupro, extorsão, é um agir, é um fazer, um atuar. Comportamento positivo. E aí nós vimos a possibilidade dos crimes omissivos. Quando é que o não fazer vai ter relevância suficiente para o sujeito ser imputado a sua conduta? Porque, bom, eu não fiz nada. Por que eu tenho que ser punido se eu não fiz nada? Quando é que o não atuar, o não agir, vai imputar em uma conduta criminosa, em um comportamento criminoso? Do nada, do que você não fez, você acaba sendo responsabilizado? Sim, através da teoria normativa, teoria jurídica, que traz ao comportamento omissivo uma obrigação. Faz com que a pessoa, por um dever de solidariedade ou por uma obrigação legal de ser um garantidor de que o resultado não ocorra, o legislador acaba pontuando a omissão como penalmente relevante. E o omitente acaba respondendo por conta de não ter agido quando poderia ter agido. Tinha condições físicas e materiais de agir, mas resolveu não agir.
ou por dolo ou por culpa, mas ele não agiu, não atuou. Os pressupostos da omissão, vimos. Primeiro é o dever jurídico, que impõe uma obrigação de agir ou uma obrigação de evitar um resultado proibido. Teoria normativa ou jurídica. A própria lei vai descrever o comportamento. A omissão, ela só tem esse condão de fazer com que o sujeito seja responsabilizado a partir do momento que a norma descreve o comportamento. Vimos na aula passada o exemplo dado por vocês de uma pessoa que era vizinha a outra e essa pessoa estava traficando drogas. Mas o vizinho não delatou. Não informou a polícia, não ligou, não agiu. Esse vizinho, ele não tem a obrigação legal. Se ele fosse um policial, aí sim, a lei determina que ele tenha essa ação. Mas se ele não é policial e não agiu, a norma não descreve esse comportamento como crime. Se esse mesmo vizinho tivesse lá batendo na esposa e a esposa pedindo socorro, o vizinho tem sim a obrigação de ou ir lá defender a pessoa ou ligar para a autoridade. O que não pode é não agir, não fazer nada, não ter dever nenhum de solidariedade nesse caso. E aí esse comportamento, essa omissão, ela acaba sendo descrita pelo artigo 135 do Código Penal como omissão de socorro. Você tinha condições de agir, podia agir e não agiu. Poderia ou ter ido lá ou ter ligado para a polícia, mas você não fez nada, você se acovardou, você fechou os olhos, fechou os ouvidos, fechou a boca. Não fez nada, se omitiu. Essa sua conduta é penalmente relevante e o primeiro pressuposto é que a própria norma descreve essa omissão. O segundo, possibilidade física ou material de agir. Nós vimos que a omissão, ela se classifica em própria e a imprópria. A doutrina traz diversos sinônimos em relação a essa classificação dos crimes omissivos impróprios. Nos crimes omissivos próprios, se classifica impróprio ou puro. E nos omissivos impróprios, também é dito como impuro, promíscuo, espúrio, comissivo por omissão, omissivo qualificado. E aí a gente começou a ver os crimes omissivos próprios. Nós vimos que nos crimes omissivos próprios, o legislador vai descrever no tipo penal, no dispositivo de lei, a conduta omissiva. Então está lá o legislador descrevendo. Deixar de... Ele traz a conduta omissiva, deixar de fazer alguma coisa. Então, quando o legislador descreve a conduta omissiva, é a classificação dos omissivos próprios. E é independente o resultado. Se o resultado vier em consequência da omissão que ocorreu, para o legislador é indiferente. Vai haver o crime mesmo assim, podendo vir apenas a qualificar esse crime, a trazer um aumento da pena. Mas só o fato de você ter deixado de agir quando você poderia ter agido, já é considerado o crime omissivo aí do artigo 135, que é exemplo de crime omissivo próprio. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal. E você nota que lá no parágrafo único, a pena vai ser aumentada de metade se a omissão resulta lesão grave ou triplicada se resulta morte. Mas só o fato de ter havido a omissão, a pena é detenção de 1 a 6 meses. Se houver o agravamento em relação à lesão ser grave ou morte, aí há um aumento de pena. Então, nós vimos todos esses como exemplos
recapitulando aqui a aula passada, exemplos de crimes omissivos próprios, quando o legislador ele vem e descreve a conduta omissiva. Estatuto do Desarmamento, Estatuto da Criança e do Adolescente, mostrei diversos dispositivos penais em várias legislações extravagantes dentro do Código Penal de condutas omissivas, onde o legislador descreveu, portanto, tem essa classificação como omissivo, crime omissivo próprio ou puro. E aí nós passamos a ver os crimes omissivos impróprios ou impuros, promíscuo, espúrio, omissivo por omissão, omissivo qualificado. Diversas terminologias. E aí o que vem a ser essa classificação do omissivo impróprio? O legislador penal, ele trouxe 3 garantidores. Ele descreve 3 garantidores que não vão permitir que o resultado ocorra. Eles não podem se omitir de forma alguma. Porque se eles se omitirem, eles não respondem simplesmente pela sua omissão, pela conduta omissiva. Eles vão responder pelo resultado da omissão. Então, o crime omissivo impróprio é aquele em que o sujeito se omitiu quando ele tinha a possibilidade de agir, tinha condições de agir, e a própria lei penal, no artigo 13, parágrafo 2º, trouxe ele como um garantidor de que o resultado não ocorreria. Quem são esses garantidores que nós vimos na aula passada? Quem tem o dever de garantir que o resultado não ocorra? Artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, B e C. Parágrafo 2º, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A linha A tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, você tem 3 garantidores. O crime omissivo impróprio, ele só vai existir se houver um resultado material, naturalístico. Ou seja, tem que ter uma lesão, tem que ter uma morte. Se não aconteceu nada, se não teve resultado, não tem o crime. O crime omissivo impróprio, ele necessita de resultado material, naturalístico. Nós começamos a ver a primeira linha, tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Vimos os exemplos dos pais, segundo a Constituição Federal, no seu artigo 229, os pais têm o dever de assistência, de criação e educação para com os filhos, e vice-versa, os filhos maiores também têm de ajudar e amparar os pais na velhice. E quando os pais não agem, eles se omitem, eles respondem pelo resultado. Por quê? Porque há a omissão imprópria. Os pais, eles têm um dever especial. Tem o dever, a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, que a própria lei, no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, estabeleceu. E aí vimos lá o exemplo da mãe que tem lá o padrasto que está estuprando a filha dela e ela se omite. Se omite em denunciar o sujeito, de ter alguma atitude para que ele pare com isso, para que ele venha a ser punido por esse fato. E o que ela faz? Nada. Silencia. Ela podia ter agido? Podia. Ela tinha condições físicas e materiais de agir? Sim. Agiu? Não. Ela responde pelo quê? Pelo resultado.
Qual foi o resultado? Estupro. Quer dizer que a mãe vai responder pelo estupro da filha? Vai. Por quê? Por conta do artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, onde a omissão dela é penalmente relevante. Quem tem essa... Quando a omissão é penalmente relevante, o omitente, que era um garantidor de que o resultado não ocorreria, ele acaba respondendo pelo resultado causado. Professor? Pois não? A gente tem um crime de estupro de vulnerável, que diz que o jovem menos de 13 anos não pode ter relações sexuais. Se tiver, importante se é com consentimento ou não, ele é estupro de vulnerável sempre, independente se era com consentimento ou não. Já tem casos em que ocorre esse estupro de vulnerável, outras pessoas denunciam, porém há o consentimento dos pais. Os pais sabiam que os jovens namoravam, entendeu? E mesmo assim autorizava, mesmo a garota sendo menor de 13 anos. Quando ocorre esse caso que os pais autorizam um namoro desses rapazes sabendo que é crime, porque não tem para onde correr, é um crime que não tem como recorrer, vai ser tipificado sempre, é tipificado e não tem, né? Não admite prova em contrário. Os pais também são penalmente processados, eles vão ser processados penalmente por a omissão, sabendo que, mesmo autorizando o namoro dele, eles sabiam que era o crime, não podia. Tá entendendo o que eu quero dizer? Perfeito, Gabriel. Obrigado aí pela participação, pela pergunta e pela explanação. O seu raciocínio, ele é extremamente correto. Ele é tão correto que você fica em dúvida. Poxa, mas será que é isso mesmo? Esse meu raciocínio que eu estou tendo em detrimento da lei é isso? Mas eu vejo tanto na periferia isso acontecendo de forma, não só periferia, mas também hoje em dia, em todas as classes sociais, pais que acabam consentindo que suas filhas, menores de 14 anos, mantenham relações sexuais com namorados. E o namorado pode ter maioridade ou não, mas se tem menos de 14 anos, é estupro presumível. É um estupro que não tem a necessidade de haver uma perícia em relação à jovem, se ela tinha discernimento em relação à sua sexualidade. Não. É considerado um estupro absoluto. Por quê? Porque menos de 14 anos, o legislador entende como vulnerável, como sendo uma pessoa que não atingiu capacidade de discernir, de entender o seu comportamento sexual, então é crime. Manter relação sexual com uma pessoa com menos de 14 anos é estupro. Então, o seu raciocínio está correto. Pai e mãe devem sim ser responsabilizados pelo crime de estupro, caso consintam, caso permitam, caso sejam omissos em relação à filha ou filho ter relações sexuais, mesmo que seja de forma consentida. Esse consentimento não prevalece para o legislador. Excelente, Gabriel. E aí outros exemplos que podem ocasionar omissão, de não estar vigiando, não estar atento, uma criança ter uma lesão séria nos olhos, ou a criança estar trancada em casa sozinha, sem ninguém estar cuidando, como um caso lá também que foi ventilado de Pernambuco, mas de Pernambuco já está na outra linha, não é dessa porque a senhora não tinha a obrigação
não era proveniente de lei, mas sim ela assumiu a responsabilidade. Aqui é de lei, pai para com filho. Vejo já da senhora lá de Recife, do garoto que acabou pulando lá do edifício. No artigo 2º aqui, ó, da lei que trata dos agentes penitenciários, que hoje em dia não devem mais ser chamados de agentes penitenciários, mas sim como policiais penais. Então, compete aos ocupantes do cargo de policiais penais federais o exercício das atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais federais e às dependências do Departamento de Polícia Federal. Vejam que há uma obrigação legal para esse atendimento, essa vigilância, essa custódia, essa guarda, essa assistência. Está lá o preso, na madrugada, se queixando de dor, dizendo que está passando mal. Ele chama o policial penal. O policial penal pega e diz: olha, eu não fiz concurso para enfermeiro ou para estar cuidando, ser babá de ninguém. Eu quero silêncio durante o meu plantão. E ele dá as costas e vai embora. Ele não atende, não intercede em nada em detrimento da súplica do preso. No outro dia está lá o preso morto. Por quê? Porque não houve atendimento, não houve assistência quando ele estava passando mal. Esse policial penal vai responder por omissão de socorro do artigo 135 do Código Penal? Nananina, não. Policial penal vai responder por homicídio. Por quê? Porque se houve morte, morte é homicídio. Se houve a morte, o resultado é morte, é homicídio, o policial penal, ele responde por homicídio. Em detrimento da lei obrigar ele ao cuidado, à vigilância, à guarda, à assistência, coisa que ele não fez, ele se omitiu. Essa omissão é imprópria. Artigo 13, parágrafo 2º, a linha A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Responde pelo homicídio. Forma dolosa, forma culposa, você faz a avaliação. A. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Mais exemplo, o policial que está lá vendo uma determinada situação e ele não age, ele não faz nada. Ele tem um dever legal de agir. Se ele não agir, ele responde pelo resultado. Ah, era o policial que presenciou um roubo e ele, ao presenciar o roubo, ele viu que a vítima era um desafeto dele. Então, ele se omitiu propositadamente em decorrência da vítima ser um desafeto. Por isso que ele não agiu. Ele tinha um dever legal de agir porque a lei o obriga. Seu estatuto o obriga. Então, ele vai responder por omissão, omissão imprópria, e aí ele responde pelo resultado. Qual foi o resultado? Roubo. Então, o policial vai responder também pelo roubo. Pelo roubo. Ah, não, mas o policial, ele não agiu porque ele ficou com muito medo naquela situação, ele entrou em pânico, mas aí ele ficou muito tenso. Para haver o crime de roubo, por exemplo, há necessidade de dolo, de vontade. O crime de roubo, ele não tem a forma culposa. Então, em casos como esse, se o policial ele inobserva um dever de cuidado em relação a ter agido, estava na minha hora, eu estava
já tinha muitas outras ocorrências, e essa, embora fosse mais perto, eu podia agir, mas já ia sair do meu horário. Ele responde administrativamente. Criminalmente, por conta de não haver o roubo na forma culposa, não tem como você imputar ele. Somente se fosse na forma dolosa, para ele responder pelo resultado. Sempre é necessário verificar se tem a forma culposa ou não do crime. Se só tiver a forma dolosa, quando ele assentiu ao resultado, lá no exemplo do desafeto dele, ele responde. Quando não, foi inobservância do dever de cuidado, aí não tem a forma culposa, é atípico o fato, mas ele responde administrativamente em detrimento do seu estatuto ou por uma situação de outro crime, lá do Código Penal Militar, mas não por roubo, porque não tem roubo na forma culposa. E aí o bombeiro militar também, que tem um estatuto próprio, quando ele se nega a salvar uma pessoa, é o desafeto dele, está lá se afogando, responde por homicídio doloso. A omissão dele foi penalmente relevante, ele tem a obrigação legal de cuidado, de proteção, de vigilância, ele não fez, responde por homicídio doloso. Se, não, o mar está meio agitado hoje, eu acabei de tomar o meu café da manhã, hoje é dia ímpar, hoje é dia par, aí eu não vou. Aí pode você verificar a forma culposa ou dolosa, mas respondendo pelo resultado. Se o resultado é morte, agora não coloque o policial numa situação que ele vai, que certamente levará à própria morte dele. O legislador, o Estado, não traz a nenhum servidor situações impossíveis. Lógico que tem que combater o crime, tem que combater o perigo, mas não a ponto de o sujeito, em uma situação em concreto, ele, dessa situação, levar ele à morte certa. Não. Possibilidade física ou material de agir. O policial estava em uma situação, num assalto a banco, invadiram a cidade, só tem ele lá com o revólver 38. O que ele vai fazer? Vai ter que pedir auxílio, ajuda a outras autoridades. Não tem como ele enfrentar ali os indivíduos que estão tomando a cidade pelo assalto ao banco, porque ele não tem condição física ou material para agir. Essa situação, por exemplo, o bombeiro militar, ele tem uma obrigação de enfrentar perigo. É da profissão. O policial, o bombeiro militar, tá tendo fumaça, ele vai ter que entrar. Não, tá numa situação de fogo intenso que eu não tenho outros materiais, equipamentos para entrar lá, para debelar esse fogo e salvar ninguém. Eu vou morrer. Aí não dá. Não tem condição física ou material. Mas o bombeiro militar ou policial, ele tem que enfrentar certos riscos, certos perigos, e ele não pode invocar perigo para não agir, para se omitir. A linha B, situação de garantidor. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, que é o exemplo lá da senhora, mulher do prefeito de uma cidade do interior do Pernambuco, em que uma criança, filho de uma senhora que trabalhava na casa dela, ela acabou deixando o filho aos cuidados da patroa, foi dar uma volta com os cachorros. O menino queria descer, queria ver a mãe, não queria ficar no apartamento, e a senhora que estava com a criança, estava aos cuidados dela, sob a responsabilidade dela, ela acabou apertando lá
um andar, deixando a criança sozinha no elevador, a criança se perdeu, acabou apertando um andar e subiu, vindo a cair do alto do edifício, vindo a óbito. Essa senhora, ela responde por homicídio, porque ela assumiu a responsabilidade em relação ao quê? À criança. Ela não é omissão de socorro, é crime de homicídio em detrimento da omissão ser penalmente relevante, porque ela, naquela situação, ela estava como garantidora de que o resultado não iria ocorrer, nem lesão, nem morte da criança, que estava aos seus cuidados. Ela assumiu a responsabilidade. Quando assume a responsabilidade, a pessoa tem que prezar, tem que zelar para que não haja qualquer resultado lesivo. O médico está lá no plantão. Aí tá para terminar o plantão, ele olha, é uma pessoa lá passando mal, mas deu meu horário, né? Eu tenho que jantar, o outro plantonista não chegou, vou embora. Se ele for embora e esse paciente morrer ou tiver uma sequela agravada, uma lesão corporal agravada, ele, médico, irá responder. Porque a partir do momento que ele assume o seu plantão, ele está ali para resolver todas as situações. Todas as situações possíveis de serem resolvidas por ele. Logicamente, o médico está sozinho lá na cidade do interior e acabou de ter um desastre. Um ônibus virou, tem 55 pessoas agora chegando para ele dar conta. Não vai dar conta. Ele vai ter que atender uma ou outra ali, mas será impossível, porque ele não tem condições físicas e materiais. Mas quando ele tem condições físicas e materiais de agir e não age, vai embora, se omite, ele responde pelo resultado. Então, a vida de médico, principalmente no interior, é muito sacrificante, porque pega diversas situações e que não tem condições físicas, materiais, e depois está lá a família da vítima querendo uma resposta do Estado, querendo que criminalize o médico. Mas sempre é necessário perquirir, verificar o fato em concreto, as condições, para saber se o médico, naquele caso específico, agiu de forma omissiva. Se ele se omitiu ao dever que ele tinha, a responsabilidade que ele tinha em impedir resultados. Aí uma pergunta aqui. O médico que escalado para o plantão, ele acaba faltando. Ele pode responder por homicídio? Pela omissão imprópria? Então, qual é o exemplo? O médico estava escalado para esse plantão. E o que aconteceu? Ele faltou. No plantão, chega um doente em grave perigo de vida e não tem um médico para atender. E em decorrência da falta do médico, o paciente morre. O médico irá responder por esse homicídio, na forma dolosa, na forma culposa, ou não vai responder? Não vai responder. O médico não vai responder. Por quê? Porque ele não estava lá. Eu só posso me omitir de algo quando eu estou. Eu estou lá fisicamente, está acontecendo algo e eu vou me omitir. Eu não posso me omitir de algo que eu não presenciei. Se eu não estou presenciando o fato, como é que eu vou me omitir? Lógico, se tivesse o fato lá, eu agiria. Mas eu não fui, eu não pude ir. Por N motivos, não interessa os motivos pelos quais eu não fui para o plantão. O que interessa é, naquele momento em que a pessoa estava em grave perigo, não houve a omissão do médico porque ele não estava presente. Ele não tinha como fazer outra coisa para reverter.
aquela situação. Então, o médico que não está presente, ele não pode ser acusado da omissão. É necessária a sua presença para que haja essa omissão. Sem a presença dele, não pode se falar em omissão. Omissão imprópria, e ele responder por resultado lesivo, ou a morte, ou a lesão em decorrência do não atendimento. Pois não. Professor, e nos casos de médico fantasma, se enquadra nesse negócio aí que você está falando? Perfeito. Obrigado, Ingrid, pela pergunta. Se encaixa perfeitamente, Ingrid. O médico ele só está lá para receber salário e não está comparecendo aos plantões. Ele chega, bota lá a digital dele e vai embora. Se no momento que ele botou a digital não tinha ninguém lá, ele não presenciou nenhuma situação, não tem que responder. Se ele bota a digital dele e ele está vendo, presenciando que tem uma pessoa enferma, que está precisando do auxílio dele, aí ele responde. Por isso tem que ter muito critério, muito cuidado, checar situação por situação. Não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Requer o quê? Avaliação. Cada caso é um caso. Mas quando o médico está lá, o médico fantasma, ele não responde, em regra, porque ele não presenciou a situação. Ele não deixou de atender porque ele não viu a pessoa precisando dele nesse momento. Assim é o entendimento majoritário da doutrina e das jurisprudências. Uma segunda possibilidade que eu coloquei aqui: médico que deixou de atender, esperando que outro médico fizesse o atendimento quando chegasse. Responde por homicídio impróprio? Então você tem a seguinte situação. Isso foi uma prova de concurso. A médica, ela tinha o plantão dela e, de repente, já estava no final do plantão quando ela atendia uma criança. E a criança era uma criança que estava em perigo. Mas ela sabia que o médico que a sucedia, ele sempre chegava mais cedo. Ele chegava 1 hora antes. E ela se confiou nisso e foi embora. Deixando aquela criança que ela fez um atendimento inicial, mas que requeria um atendimento permanente, um cuidado permanente à criança, uma assistência integral, e ela não fez, esperando o quê? Que aquele médico que iria lhe suceder ficasse com o caso. Só que nesse dia o médico não foi. Esse médico não foi. E aí o que aconteceu com a médica? Omissão imprópria. Ela foi responsabilizada pelo crime de homicídio. A criança morreu. Pelo crime de homicídio. Homicídio. Aí eu coloco para você. Foi homicídio doloso? Foi homicídio culposo? Você já tem a teoria. Basta aplicar para essa médica se foi homicídio doloso ou homicídio culposo. Dolo assumiu o risco, culpa e não observou um dever de cuidado. Mas o certo é, ela irá responder pelo resultado em detrimento da sua omissão, porque ela era garantidora da linha B do parágrafo 2º do artigo 13. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Exemplo também das babás. Professor, mas tem que ser babá, tem que ter carteira assinada, tem que estar lá já gozando de confiança dos patrões? Não. Pode ser até a vizinha nova que chegou no prédio. Você pode olhar meu filho por 1 minuto, se balançou a cabeça, eu já sei que é assim. Eu já tenho certeza que você vai cuidar. A partir do momento que você assume a responsabilidade, como babá, como a vizinha que está cuidando do seu filho, a responsabilidade é toda sua, para evitar o resultado, um resultado lesivo à criança. Quando você se omite,
se omitiu, não agiu, não olhou, não vigiou, não cuidou, você responde criminalmente pelo resultado produzido. Ah, tá lá na praia. Amigão, eu vou só pagar a conta. Olha aí esse menino para mim. Quantas vezes você já tinha visto essa pessoa? Nenhuma, foi a primeira vez. Mas vi que era uma pessoa centrada, não percebi que tinha bebido, mas a pessoa fez assim para mim. Eu acreditei piamente que ele iria cuidar do meu filho. E aí, o menino morreu. Quando eu vi o menino lá em alto mar afogado. Quem era o responsável? Aquele rapaz. Eu, pai, não. Eu tenho responsabilidade em relação à criança? Tenho. Mas nesse momento eu confiei essa responsabilidade a alguém? Sim. Eu poderia ter confiado essa responsabilidade? Sim. Tinha alguma coisa para eu supor que essa pessoa não iria cuidar do meu filho? Não. A não ser que você encontre lá no seu caso, na sua circunstância, no sua idealização de caso, outra coisa. No meu, eu imaginei, foi dessa forma. E aí, isenta a responsabilidade do pai ou da mãe e leva para a pessoa que assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, que assumiu a guarda ali da criança naquele momento. Para o pai não caberia abandono incapaz, não, né? Não, porque não abandonou. Colocou aos cuidados de alguém que, naquele momento, ele acreditou que iria cuidar. Princípio da confiança, então. Oi? Confiança. O princípio da confiança, então. Perfeito. Princípio da confiança. Isso acontece demais, Renato. Demais, demais. Pessoa tá com 3 meninos, com 4 meninos. E aí tá ali numa viagem. Aí não tem a quem recorrer. Ô, esse senhorzinho tá com uma carinha tão boazinha de que pode ajudar a gente. O senhor pode olhar esse menino 1 minuto? Posso. Aí chega lá o canto mais limpo. Cadê a pessoa? Nada. E o menino sequelado lá porque estava sem vigilância alguma. Acontece. E acontece muito. Aquelas pessoas que levam outras a escalada, a situações de aventura. Quem leva se responsabiliza. Ah, eu sou o instrutor, eu sou a pessoa que vai mostrar o caminho, como se deve fazer. Então, eu sou o responsável por evitar qualquer resultado. A pessoa se... Eu fui embora, estava um tempo ruim, fui na frente e deixei todo mundo lá. O que acontecer com essas pessoas, a responsabilidade é minha. Ah, vai lá naqueles colégios que leva as crianças para acampar, para fazenda. É muita responsabilidade. Muita responsabilidade. O que acontecer lá, eles respondem pelo resultado. Não é omissão de socorro, e sim resultado. Resultado, lesão. Resultado, morte. Tenha cuidado. Professor, uma pergunta. Pois não. Por exemplo, tem esses parques aí, né? Tipo esse Parque Universal e tal, né? Então, aí eu levo, então, umas crianças que é da minha vizinhança e tal. Aí chega lá que acaba acontecendo um acidente, não por falta de cuidado meu, mas devido a condições lá do parque, acaba acontecendo um acidente, uma tragédia e tal. Nesse caso, quem que seria responsabilizado? O parque? Aí, Renato, vai ter que visualizar, ver esse caso em concreto como foi. Você levou as crianças para o parque. Qual era a idade das crianças? Eram quantas crianças? Quantas você estava realmente observando, olhando? Alguma se desgarrou ao seu cuidado? Ao que parece, pela primeira impressão, é que você inobservou um dever de cuidado. Haviam mais crianças do que você realmente conseguia ter cuidado, dar assistência.
E aí você responde. O parque, se você colocou alguma criança lá sob a responsabilidade de um monitor, aí já é outra situação. Não, eu fui lá e paguei os monitores para ficarem com esse grupo na vigilância dessas crianças. Aí é outra situação. Mas tem que examinar caso a caso. Professor, e no caso dos presídios, quando há aquelas revoltas que acabam um matando os outros, e o Estado que é omisso e não coloca uma equipe adequada para monitorar o presídio. A família desse jovem rapaz do preso que foi morto pode entrar contra o Estado por omissão? Excelente, Gabriel. O Estado, ele tem a responsabilidade em relação aos presos. Ele está ali e tem um dever de cuidado em relação a esses presos. Agora, existem situações que extrapolam as possibilidades, que são imprevisíveis, que o Estado acaba não dando conta. É necessário o quê? Examinar como foi esse motim, essa rebelião, como se deu, o que causou a morte do preso, o que causou a lesão ao preso. Foi a omissão do Estado? Se foi omissão de fato do Estado, responsabilidade cível. Se há alguma conduta criminal de omissão, você verifica a pessoa, o policial penal, o diretor do presídio. Foram eles que se omitiram? Aí você analisa caso a caso. Porque o Estado não vai ser responsabilizado nem civilmente se não foi algo que o Estado tinha condições de prever, evitar. E grande parte dessas rebeliões, desses motins, eles fogem a essa possibilidade do Estado. Assim eu penso. Ok. Agora, voltando um pouco, eu queria fazer essa pergunta quando o senhor estava falando dos médicos. Devido à pandemia do coronavírus, anteriormente, não sei se o senhor acompanhava os municípios, direto os casos de mortos, de pessoas infectadas, porque quanto mais se divulgava, mais verba vinha para o município. Quando essa verba vinha, era muito dinheiro, pelo que eu sei. E o gestor ele é corrupto e desvia essa verba, deixa de comprar os medicamentos, o tratamento para o hospital lá, e acaba ocorrendo mortes por conta desse ato corrupto do gestor, entendeu? Ele vai responder, claro, pelo crime de corrupção, se for descoberto, mas pode dar um nexo de causalidade desse desvio de verba dele relacionar com a morte dos pacientes dos hospitais. Ele pode, se for comprovado esse nexo de causalidade, responder também por omissão. Gabriel, perfeito. Eu entendi sua pergunta. Agora é do nosso próximo tema sobre o nexo de causalidade. Aí eu vou trazer aqui a base teórica, os fundamentos do nexo de causalidade, e fica mais claro da gente entender se realmente é possível trazer esse nexo entre a conduta e o resultado. Aí fica mais... Aí eu vou lhe pedir que tenha um pouquinho de paciência para a gente avançar e ver o nexo de causalidade. E aí, algumas situações que assume a responsabilidade de pedir o resultado, chega lá a pessoa que não enxerga e pede para você passar ela lá em uma avenida, e no meio da travessia você, some, vai embora. Deixou lá o cego. O que acontecer com o cego? Responsabilidade sua. Reze para não ser atropelado o cego, porque se for atropelado, você assumiu a responsabilidade de impedir esse resultado e não o fez.
As monitoras também, as professoras, infantil, maternal, jardim, equivalentes, são pessoas que assumem a responsabilidade e quando acontece alguma coisa com uma criança, é necessário verificar o fato em concreto para trazer essa responsabilidade ou não, verificando se houve a omissão em relação ao cuidado, à proteção, à vigilância. Se houve, elas irão responder pelo resultado, ou morte, ou lesão, mas respondem pelo resultado da omissão, e não simplesmente pela conduta omissiva. Omissão de socorro lá do artigo 135. E a linha C traz o criador de risco. Quem é o criador de risco? É aquele com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, o sujeito pega e joga na piscina alguém que não sabe nadar. Pule para salvar, pule para resgatar essa pessoa e que não haja sequela a ela. Porque se houver alguma sequela, alguma lesão ou a morte de alguém, você irá responder pelo resultado. Porque você, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado, é a omissão imprópria ou impura. O indivíduo está lá no seu iate, no seu barco, e aí chamou a turma. Você está lá também, charlando no iate. Só que ele coloca um dispositivo para provocar o naufrágio, porque ele quer o seguro. Ele quer o seguro do barco. Ele, com esse comportamento dele, ele criou o risco da ocorrência do resultado. Responde pelo resultado. Responde pelas mortes, pelas lesões que da conduta dele tenha provocado. Então, essa é a classificação em relação à omissão própria e à omissão imprópria. Tá aí mais uma, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Fica lá brincando, tem gente que fica brincando, né? Aquelas brincadeiras bestas, a pessoa não sabe nadar, e aí fica num barco, fazendo numa jangada, fazendo com que as outras caiam. Então, esses comportamentos que criam risco, se você criou o risco da ocorrência, faça com que não haja resultado, porque senão você irá responder pelo resultado. E aí um comparativo, para fechar, a distinção da classificação da omissão própria e da imprópria. Na própria, o tipo descreve uma omissão. Vimos aí vários dispositivos penais, onde houve a descrição do crime omissivo. São crimes de mera conduta. Crimes de mera conduta nós vamos ver ainda essa classificação quando formos estudar o resultado. Então, crimes de mera conduta são aqueles que não necessitam de resultado para a sua existência, basta a conduta. Então, os omissivos próprios são crimes que basta a conduta omissiva e o resultado pode até haver, pode até existir, mas é irrelevante para o legislador. Pode ser apenas uma causa de aumento dessa pena. Não admitem a tentativa na omissão própria, nós vamos verificar ainda numa aula própria sobre o crime consumado e sobre o crime tentado. E a gente volta a falar sobre a tentativa nos crimes próprios, não admite a tentativa. Por quê? Porque eu não vou tentar o que eu não quero. Eu não tento me omitir. Eu não tenho como tentar me omitir. Ou eu me omito, ou faço. São sempre dolosos. Eu sempre quero a omissão. Eu tenho dolo em relação à omissão. E os crimes omissivos impróprios, o tipo descreve uma ação, um comportamento positivo, um agir. São crimes materiais, necessitam de resultado naturalístico, admitem a tentativa e podem ser culposos ou dolosos. Esse foi o slide de número
14. Vamos fazer a apresentação de imediato do slide de número 15 para vermos a questão do nexo de causalidade. Nexo de causalidade, nexo causal. Essa relação de causalidade que está descrita no artigo 13 do Código Penal. Você acompanha aí, novamente, o conceito analítico de crime. De tanto eu lhe mostrar, eu tenho certeza que você já está ficando com essa memória fotográfica desse fato típico, ilícito e culpável. Então, já está indo dormir, lembrando que o professor, toda vez, mostra esse conceito analítico e fica dizendo que o crime é um fato típico, antijurídico ou culpável. Que o fato típico tem conduta, tem resultado, tem nexo causal e tipicidade. Que a ilicitude tem 4 causas que excluem: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de um direito. E a culpabilidade tem por elementos imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa, potencial consciência da ilicitude do dano. Então, esses são os 3 substratos que compõem o conceito analítico na forma tripartida, que é seguida pela doutrina majoritária pelos tribunais superiores e acolhida pelo Código Penal. Mas vamos ao que nos interessa com o segundo elemento do fato típico. Sempre coloca aí esse quadro para você situar onde nós estamos. Onde é que nós estamos? Saímos da conduta, finalmente. Saímos da conduta. A gente viu dolo, viu crime culposo, viu ação, viu omissão, viu que a conduta tem que ter finalidade, consciência, exteriorização, vontade. Todos esses conceitos nós vimos. E agora a gente passa o quê? A análise do segundo elemento, que é o nexo causal, o nexo de causalidade. Vamos a ele. Conceito dado pela doutrina. Nexo causal é o elo concreto, físico, material e natural que se estabelece entre a conduta e o resultado naturalístico, por meio do qual é possível dizer se aquele deu ou não causa a este. É uma relação de causa e efeito. Para cada ação, um resultado. Causa-ação. Causa-efeito. Cada ação, um resultado. Primeiro exemplo aqui é o caso do goleiro Bruno. O goleiro Bruno estava no auge da sua carreira, era o melhor goleiro do Brasil, campeão brasileiro, estava no time mais popular do país, no Flamengo, e se viu em uma situação extrema. De quê? De uma acusação de homicídio. De que ele teria matado uma moça que ele tinha tido um relacionamento, e desse relacionamento teve um filho, que era a Elisa Samúdio. O goleiro Bruno, por conta desse homicídio, por conta da morte da Elisa Samúdio, que, segundo foi relatado, ela foi morta e o corpo dela jogado aos cachorros, aos Rottweilers, lá de um dos integrantes da ação criminosa, o goleiro Bruno foi condenado a 22 anos, 3 meses de prisão nesse processo da morte da Elisa Samúdio. Aí você pensa, bom, mas o Bruno, ele não jogava, não era no Rio de Janeiro? Sim. Flamengo, Rio de Janeiro, jogava lá. E a Elisa Samúdio, ela não foi morta em Minas? Foi. Então, como fizeram esse nexo de causalidade para levar a conduta ao resultado do Bruno? Porque o Bruno, ele não esfaqueou, ele não deu tiro, ele não enterrou o corpo, ele não jogou ela aos cachorros. Ele não fez isso. Ele não praticou estas ações.
Mas será possível, então, a gente, mesmo assim, levar um sujeito que ele não estava presente ao local do crime, que você pegar e fazer um link entre a conduta dele, essa conduta ser penalmente relevante a ponto de trazer ele ao resultado? Sim. Como é que a gente faz isso? Estabelecendo um nexo causal, uma causa e efeito. E aí você faz essa causa e efeito retirando a conduta dele. Se ele, Bruno, não existisse, essa moça estaria viva? Estaria. Ele, Bruno, a omissão dele foi penalmente relevante a ponto de, por ele não ter agido, por ele não ter empreendido uma conduta que pudesse parar os demais membros a prosseguirem na execução do crime, será que ela estaria viva? Estaria. Se ele tivesse tido uma ação para parar o que haviam começado, ela estaria viva. E por que começaram? Porque ele estava incomodado com o assédio dela, ela estava indo à mídia, ela estava o acusando de agressão, porque ele não queria pagar a pensão, se recusava e não atendia ela. E aí ele disse para o melhor amigo dele, o Macarrão, resolva. Pode resolver. Resolve que ela está me perturbando. Se você pega e diz isso para um sujeito com os antecedentes criminais que tinha o Maca, com a tropa com a qual ele lidava, e você diz resolve, você está assumindo um risco. De quê? De que aquelas pessoas possam vir a resolver da pior forma possível, matando ela. Então ele sabia desse risco no momento em que ele disse resolva. Resolveu. Acabou o problema para ele. Acabou? Acabou. Prisão. Acabou na prisão. Por quê? Porque foi possível fazer o link, o nexo de causalidade entre a conduta do Bruno, entre essa conduta omissiva dele, que foi uma conduta que não parou os integrantes. Quando era possível a ele, porque ele tinha um domínio do fato, ele era o homem por trás, ele era o principal beneficiário de fazer com que eles não prosseguissem em relação a esse crime. Mas ele não fez, ele ficou silente. Ele se aproveitou da situação. Por isso é que houve a punição a ele como o mandante desse crime. Nexo de causalidade já apresentado aí em relação a esse caso, mas vou trazer vários outros casos aqui e alicerçar a fundamentação, a teoria. Então, estou demonstrando casos para você já ir fundamentando a ideia de conduta-resultado, essa conduta levando a um resultado através de um nexo causal. Esse nexo causal é um nexo físico, é um elo de ligação, mas ele, além desse nexo físico, a necessidade também do nexo normativo. Que nexo normativo é esse, professor? Não entendi, não. Nexo normativo é você ligar a conduta ao resultado através de dolo ou através de culpa. Comportamento doloso, comportamento culposo. É o que limita, vai limitar todas as causas, todas as situações. Você trazer ao agente uma conduta dolosa ou culposa. Ele, na sua conduta, teve dolo, teve culpa. Em relação ao quê? Ao resultado. Mas calma, que eu vou explicar bem esses pressupostos, esses elementos. Vamos aí a um outro caso que chamou bastante atenção há 2 anos atrás, julho de 2018, julho de 2018, teve o caso no Beach Park
que um radialista paulista, lá de Sorocaba, acabou vindo a óbito quando foi nesse brinquedo que estava recém-inaugurado do parque. Olha aqui o que diz o artigo 13. Relação de causalidade, é o primeiro artigo que trata da teoria do crime. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Resultado, morte do turista. Como foi isso? Ele foi lá de férias com a família, foi num brinquedo recém-inaugurado, entrou lá na boia, ele mais 3, eram 3 homens e uma mulher na boia, foram para o brinquedo e no segundo rodopio a boia virou, ele bateu a cabeça e teve traumatismo craniano. Acabou vindo a óbito. Professor, tá certo, mas isso não é um acidente, não? Um acidente, uma fatalidade? Olha, tecnicamente não é. Popularmente a gente pode dizer, foi uma fatalidade, foi um acidente. Popularmente, mas tecnicamente, que é o que nós estamos fazendo aqui, é visualizar que aquilo dali foi um crime. Foi uma conduta criminosa que acabou com um resultado lesivo, com a morte de alguém. Quer dizer que foi um crime, professor? Foi. Teve morte? Morte. Morte é homicídio. Então vamos verificar o que é, professor? A gente já sabe que houve um homicídio, então, já. Vamos fazer um nexo de causalidade para apontar a conduta que gerou o resultado. E aí a gente vai o quê? Individualizar. Individualizar a conduta e saber quem vai responder por esse crime de homicídio que aconteceu. Então vamos lá, vamos verificar aqui. O sujeito morreu, você, autoridade policial, você vai instaurar um inquérito policial para apurar, para produzir provas, identificando a autoria e a materialidade. Quem foi o autor e a materialidade, se o crime realmente aconteceu. Materialidade, certidão de óbito, atestado de óbito, lá do sujeito. Autoria, vamos investigar, vamos produzir provas. Bom, o que aconteceu? Por que esse sujeito veio a óbito? De quem é a responsabilidade? Qual foi a conduta que foi capaz de produzir esse resultado? Então, vamos verificando. Chamar aqui a perícia. Vamos detectar aqui na perícia. O que tinha lá? Vamos fazer a reconstituição aqui, visualização aqui, recognição visográfica do local de crime. Vamos trazer aqui os elementos. Olha, tem aqui, na fotografia, a gente pode ver que tem um limite de peso. São 320 quilos. Tá, 320 quilos. E naquele local lá, as 4 pessoas juntas, elas tinham mais de 320 quilos? Peraí, eu não sei, porque não tinha balança lá. Não tinha balança? Quem estava lá? Não, tinha um instrutor. O instrutor, ele verificou o peso dessas pessoas, ele pelo menos perguntou quantas pessoas, quanto cada uma dessas pessoas pesavam, para saber se não passava dos 300 quilos? Não fez isso, não. O que o instrutor estava fazendo lá? Não, ele vai lá só para paquerar as meninas. Ele não está lá só para isso. Ele não fez nada, não. Então tem um instrutor que tinha que ter um protocolo que era para ele verificar o peso de cada uma das pessoas e ele não faz isso. E tinha aviso lá do protocolo que mais de 320 quilos, supondo que são 320 quilos, traria insegurança, seria risco. Olha aí, como você já está chegando aí, a autoridade policial já está chegando em alguém que era responsável e pode, por conta da sua irresponsabilidade, da sua inobservância de dever de cuidado, ter gerado um resultado lesivo.
por ter permitido 4 pessoas que juntas tinham um peso muito maior do que o que poderia ser aceito ali. Massa, beleza. Então, a gente já está com um dedo empurrando o instrutor para dentro da cela. Olha aí, a gente conseguiu fazer um nexo de causalidade entre a conduta e resultado e trazer ao instrutor, que era responsável por barrar as pessoas e verificar quem podia ou não, a responsabilidade dele. Massa. Vamos parar por aqui a investigação? Não, vamos pedir uma perícia. Vamos pedir uma perícia técnica. Vamos pedir a PEFOS para fazer um laudo aqui, perito. Aí vamos. Fizemos lá e a perícia veio. Resultado da perícia. O resultado da perícia te diz que, independentemente do peso, se eram 400 quilos, 500 quilos, 600 quilos que tivesse lá no brinquedo, esse brinquedo, mesmo assim, traria o risco da queda. Ou seja, o instrutor, que era para ele visualizar essa quantidade de peso, tanto faz, tanto fez. Essa conduta dele acabou sendo irrelevante. Por quê? Porque o defeito é no brinquedo. Essa norma técnica, embora ele descumpriu, mas não foi a causa do resultado. Não foi a causa do resultado, segundo a perícia técnica da PEFOS, que te dá aqui o laudo, dizendo que, independente dessa quantidade de peso do instrutor não ter feito o que era para fazer, teria tido o resultado da mesma forma. Se esse resultado, se essa perícia te diz isso, cai por terra a responsabilidade do instrutor. Porque a conduta dele não foi relevante para o crime. Embora ele não tenha observado o dever de cuidado, mas a conduta dele não fez com que houvesse o resultado. O resultado viria a ocorrer independente da quantidade de peso ou não. Por quê? Por uma falha no próprio brinquedo. A estrutura técnica, o design técnico do brinquedo foi feito de forma errada. Foi uma construção errada. Então, o que a gente tem que fazer agora? Vamos atrás de quem fez, de quem é o responsável técnico, quem assinou liberando isso. Aí você faz o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. De quê? Da pessoa que fez o brinquedo, que assinou, que liberou, que fez os cálculos para responsabilizar ela. Professor, não foi só um não, foram 3. Responsabiliza os 3. Professor, e o dono do Beach Park? O dono do Beach Park gastou 15 milhões nesse brinquedo. É um empresário. Ele administra. Ele não sabe nada de brinquedo. Ele paga uma empresa para fazer teste, para botar o brinquedo. Se o dono do Beach Park pega e diz assim, olha, ao invés de botar só 4 pessoas, bote 6 para descer, para eu ter mais lucro. Aí você já consegue trazer um nexo de causalidade entre a conduta dele e o resultado lesivo. Se isso tivesse acontecido. Mas se não tem interferência. Cada caso é um caso e tem que ser analisado, verificado, condições de tempo, suor, luz, temperatura da água, quantos quilos. Então, não é uma fita métrica, não é uma régua que você vai medindo para você chegar a um resultado. Um nexo de causalidade entre conduta e resultado. Não, são todos os fatores determinantes àquela ocorrência que são verificados. Aí você tem uma resposta. Vê como não é simples? Não é simples, mas se chega à investigação a quem tinha a conduta que acabou gerando o resultado lesivo. Isso é que é feito através da investigação. Então, esses foram
já dei dois exemplos em relação a crimes com o entendimento do nexo de causalidade e vou lhe mostrar agora teoria pura. Teoria pura para você entender esse nexo de causalidade. A primeira teoria que eu lhe apresento é a teoria da equivalência das condições, ou da conditio sine qua non, ou também chamada pela doutrina de condição simples. Condição simples, teoria da equivalência das condições, ou conditio sine qua non, segundo a qual considera-se causa de um resultado toda ação ou omissão sem a qual este não teria ocorrido. Esta é a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro em seu artigo 13. A importância desta teoria é que ela não distingue nenhum antecedente de um resultado como prevalente sobre outro. O dolo e a culpa é que limitam o crime. Então você tem, pela teoria da equivalência dos antecedentes, pela teoria das equivalências das condições, conditio sine qua non, toda conduta ela pode ser considerada como causa do resultado. Você vai verificando. Sem essa conduta, o resultado teria ocorrido? Não. O que você pode... A crítica que se faz a essa teoria é que ela te leva também ao infinito. Do tipo, eu fui assaltar. Pontei a arma e aí a vítima me deu seus pertences. Eu sou causa do crime? Sou. Mas minha mãe e meu pai são causas do crime? São. Se minha mãe e meu pai não existissem, eu não teria praticado o crime. Então, minha mãe e meu pai são causas do crime também, por essa teoria da equivalência, porque toda causa é considerado como causa do resultado. E aí você vai até Eva, Adão, a origem do mundo. Porque todas as causas são causas. Então, quando o sujeito pegou a arma do crime, quem me forneceu essa arma? Quem me forneceu essa arma eu comprei lá na Feira da Parangaba. Se eu não tivesse essa arma, eu teria praticado esse assalto? Não. Então, essa arma é causa do crime. E o sujeito que me vendeu a arma? Então, ele é a causa do crime, ele tem que responder pelo crime? Pela teoria da equivalência, tudo é causa. Só que vai limitar esse crime em relação a dolo e culpa. O vendedor da arma, ele tem dolo em relação à venda, mas ele não tem dolo em relação ao assalto. Ele não tem dolo em relação a um homicídio que tenha sido praticado com essa arma. Apesar da equivalência das condições dessa teoria, mas vai limitar em relação ao dolo e culpa que você tem que examinar da conduta de cada sujeito. Uma empregada doméstica que deixa a porta aberta da casa, porque sabe que várias quadrilhas estão passando ali no local com a finalidade de praticarem furtos, porque ela está irritada com a patroa e ela deixou essa porta aberta. Quando os ladrões entram, em detrimento da facilidade que foi dada, essa empregada doméstica, ela responde pelo resultado. Que resultado? Crime de furto. Se os indivíduos entraram em detrimento da condição que ela proporcionou, ela é causa do resultado. Os ladrões vão responder pelo furto e ela também vai responder pelo furto, porque a condição dela, a conduta dela foi relevante para o crime. Sem a conduta dela, não teria tido resultado. Dentro dessa teoria da equivalência das condições causais. O que Professor, pois não? Mas essa culpa teria que estar tipificada, né? No Código Penal. Em relação a que exemplo?
A inobservância da empregada, ela só seria culpada lá, no caso, se fosse tipificado, não? Só que ela age com dolo. Ela tem dolo em relação à conduta. O que não existe aí, você possa estar confundindo, Gabriel, é que não há uma adesão prévia. Não há uma adesão entre a empregada e os ladrões prévia. Eles não combinam. Mas isso, para a doutrina, é irrelevante. Basta que um tenha a adesão à conduta do outro. Como ela tem a adesão à conduta dos ladrões, e ela facilita isso para eles só com o objetivo de fazer com que a residência seja furtada, porque ela está com raiva da patroa, ela responde pelo crime, pelo furto. Ela tem dó. Obrigado, entendi. Professor, mas no caso dessa teoria aí, ela é muito extensiva, né? Ela é muito difícil para trabalhar com ela, no caso, né? Porque vai envolver todo mundo. Isso. Aí você vai pegar todo mundo, vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando. Aí depois que pegar, aí você vai limitar pelo dolo e culpa. Quem não tinha dolo nem culpa em relação ao resultado, você vai eliminando. E isso se faz, Renata, através desse procedimento hipotético de eliminação que foi criado pelo Thiem. Aí o que o Thiem faz aqui em relação a teoria da equivalência dos antecedentes? Ele diz o seguinte: a conduta deve ser mentalmente excluída com a pergunta: se não fosse a conduta, o resultado teria ocorrido? Se a resposta for de que o resultado não teria ocorrido, significa que a conduta é causa. Caso a resposta seja de que mesmo excluída a conduta, o resultado teria acontecido do mesmo jeito, a conclusão é de que a conduta não é causa do resultado. Se, com a eliminação hipotética, chegar-se à conclusão de que a conduta do agente não é causa, significa que existe uma causa absolutamente independente da conduta. Nesse caso, quem realizou a conduta não comete o crime na modalidade consumada. Então, o que você tem aí? Você tem várias causas. Várias causas. Você vai observando o que foi causa. O sujeito, ele foi até uma pessoa que vendia armas e ele comprou uma arma de fogo. E aí ele saiu, foi para o restaurante e almoçou. Depois do restaurante, ele pegou um transporte, um Uber, e o Uber o levou até um colégio. Nisso, ele chega lá no colégio e atira contra todo mundo. Como você tem o exemplo aí lá de Colombo, em 1999, esses dois jovens executaram lá os colegas deles em detrimento de bullying. Mas teve um caso mais recente também agora nos Estados Unidos, foi? Mas esse foi um dos primeiros lá. Esse foi um dos primeiros, aí desencadeou uma sequência lá. E até aqui no Brasil pegou no cinema também, não foi? No cinema também. Cinema. O último caso aqui no Brasil, creio que tenha sido no Rio de Janeiro, na escola. E aí você vai verificando o quê? Você verifica, primeiro, então vamos aí ver todas as causas. O que são causas? Causa, ele ter pego essa arma, ter comprado a arma, é causa do resultado? Sem essa arma, teria ocorrido o resultado? Não teria. Então, essa é causa do resultado. E aí você avalia a conduta de quem vendeu a arma. Ele tinha dolo? Ele tinha culpa em relação ao resultado? Não. A intenção dele, o crime dele é outro, é crime autônomo. Ele quer venda de arma, ele quer aferir lucro em relação à venda de arma. Ele não quer matar, não quer assaltar. Isso é a conduta de quem está com a arma. Então, embora você pegue essa causa, você limita em relação a dolo e culpa. Mas essa causa aqui é causa do crime.
embora o sujeito não vá ser responsabilizado. Quando você pega o almoço, que ele parou lá para almoçar, isso não é causa do crime. Com almoço ou sem almoço, teria havido o crime do mesmo jeito. Ele ter pego um transporte até a escola é causa do crime. Sem esse transporte, ele não chegaria lá. E aí você pega como causa do crime. Sim, então vamos verificar. Esse cara do Uber, ele sabia? A conduta dele é dolosa, é culposa? Nem é dolosa, nem é culposa, porque ele não tinha conhecimento. Ele não sabia que o sujeito estava indo lá com essa finalidade. E quando você pega as mortes, você só consegue atribuir o dolo ao sujeito que efetuou, de fato, os disparos. Esse é o método hipotético do Thierry. Para fazer a análise do crime, quando você pega um fato em concreto, pegou lá o goleiro Bruno, pegou o caso do Beach Park. E aí, para você fazer, o que você vai fazer? Você analisa todas as causas. Qual é a causa? A causa é o instrutor, que estava lá em cima e permitiu que as pessoas fossem acima do limite de peso. Ele não tomou nenhuma providência. Não, causa é o engenheiro técnico que projetou de forma equivocada um brinquedo que trouxe risco às pessoas e aí gerou a morte. Aí você vai pegando as causas. Causa, e aí depois vai fazendo o quê? Fazendo a análise. Primeiro, estabelece-se a cadeia de condutas sem as quais o resultado não teria ocorrido. Tá, então estabeleci. No instrutor, pela perícia técnica, que diz que mesmo se fosse 600, se fosse 200, se fosse 150 quilos, tinha um risco e teria ocorrido o fato, o resultado mesmo assim. Então, você, dentro dessa cadeia, você excluiu e o resultado ocorre da mesma forma. Então, o instrutor, a conduta dele acaba sendo irrelevante para o crime. E aí você focou aqui no engenheiro, na pessoa que fez o design e projetou o brinquedo. Segundo, verifica-se a incidência do elemento subjetivo sobre cada uma delas, ficando sujeitas à responsabilização penal apenas as causas praticadas mediante dolo ou culpa. Então, você verificou, você já tem a causa e você limita entre esse agente, ele fez isso de forma dolosa ou de forma culposa? Se foi dolo, se foi culpa, tem crime. Se não teve dolo, se não teve culpa, está dentro do acidental. Como você tem aí outros exemplos, o exemplo de uma senhorinha que está lá no parapeito limpando janela de vidro. Quem foi que mandou? Ela pega, escorrega, cai, morre. Esse é resultado morte. Nós vamos avaliar o quê? Todas as causas. Todas as causas. Quem contratou? Quem mandou ela ir lá? Quem estava na casa? Quem teve conhecimento? Quem estava auxiliando? E aí você verifica cada uma das causas, cada uma das condutas, para saber e tirar essas condutas, essas causas, e verificar se mesmo assim o resultado ocorreria. Quando você tira a causa e mesmo assim o resultado ocorre, é porque essa causa não é a causa do resultado. E limita também, depois de verificar a cadeia de causas, verifica se a conduta foi dolosa ou culposa. Aí você chega à responsabilização fazendo o nexo de causalidade. No motorista de ônibus, o motorista de ônibus está lá dirigindo e ele pode ter visto esses menores subindo ao ônibus, como não pode ter visto. E aí você pega e tem lá o motorista, mas o motorista tem outras pessoas que já visualizaram os meninos? Sim. Essas pessoas, qual foi a conduta delas?
Elas agiram? Não agiram? Alguém mandou o motorista acelerar mais? E aí você vai pegando todas as causas, fazendo o estudo, até chegar nas causas que são determinantes para o resultado. E, ao final, verifica, limita através de dolo ou de culpa. Entendendo esse motorista, a pessoa que mandou o motorista acelerar, o cobrador do ônibus que viu e não fez nada, cada uma das condutas para avaliar. E nós vamos ver, pelo adiantado da hora, não vai dar tempo de prosseguir, porque alguns vão ter aula agora de constitucional, mas nós vamos ver na próxima aula o que são causas absolutamente independentes da conduta do agente e o que são as causas relativamente independentes da conduta do agente, verificando causa com causa, que são outras causas, que são causas dependentes, e aí vendo a classificação das preexistentes, concomitantes e supervenientes. E finalizando a questão do nexo de causalidade, a gente passa a ver a tipicidade e o resultado para finalizar essa primeira parte do fato típico. Ok?